e que cuidamos da vida. Podemos ser compreensivos e termos paciência uns com os outros. Podemos manter a nossa coerência, a honestidade, o compromisso. Podemos nos empenhar ainda mais para enfrentar os obstáculos e as dificuldades que forem surgindo. Podemos ser generosos e solidários. Podemos confiar na capacidade de nos reinventarmos. Podemos ter esperança no futuro. Agora, é preciso redobrar o foco em nossas aulas. É preciso dedicar todo o nosso tempo ao estudo. É preciso renovar nossas energias e nossa disposição. Há mais de uma semana, estamos em vigilância permanente, dia e noite, para conseguirmos fazer essa difícil travessia. Obrigado a você, querido gestor e gestora da PUC Goiás, pelo seu brilhante exercício de liderança a serviço da educação. Obrigado a você, professora, professor, por ter se disposto tão prontamente na capacitação para atuar nessa nova modalidade de ensino-aprendizagem. Obrigado a você, funcionário, funcionária, que mais uma vez abraçou com amor aquela que é a sua universidade. E obrigado a você, querido estudante. Sim, agora é sua vez. Estamos ansiosos para começar, para interagir com você, para capacitar você a enfrentar o seu próprio futuro, para nos somarmos aos seus sonhos e aos seus ideais. Contamos com a sua compreensão. Nesses primeiros dias, ainda precisamos todos ir nos adaptando, mas logo estaremos a pleno vapor. Isso em poucos dias. Então, queira bem aos seus professores. Seja você também aquele que apoia e incentiva. Ajude a criar um clima positivo e de colaboração. Vamos em frente. Boas aulas. E feliz continuidade ao seu semestre acadêmico. Um abraço. E durante este período, o PUC Acontece continua trazendo para você notícias atualizadas de toda a universidade. Oi, pessoal! A partir de amanhã, a PUC Goiás inicia as aulas virtuais. É o novo momento da universidade que está fazendo um grande esforço para dar ao acadêmico a qualidade de ensino que sempre marcou a trajetória da PUC. Este novo momento exige engajamento e participação do aluno. E o reitor Volmir Amado tem uma mensagem para toda a comunidade universitária. Sejamos bem-vindos ao ambiente virtual de aprendizagem. Mantemos essa comunicação à distância, porque nesse momento tão desafiante para as nossas vidas, queremos estar muito próximos uns dos outros. Ainda não temos uma previsão bem precisa sobre quanto tempo vai demorar tudo isso que estamos vivendo. Então, todos estamos nos empenhando para assegurar o semestre acadêmico e para garantir a qualidade no ensino-aprendizagem. Aos poucos, estamos criando e implementando as salas de aula virtuais. Tudo isso está sendo feito de forma gradativa e responsável. Sim, nós podemos demonstrar que nos queremos bem e que cuidamos da vida. Podemos ser compreensivos e termos paciência uns com os outros. Podemos manter a nossa coerência, a honestidade, o compromisso. Podemos nos empenhar ainda mais para enfrentar os obstáculos e as dificuldades que forem surgindo. Podemos ser generosos e solidários. Podemos confiar na capacidade de nos reinventarmos. Podemos ter esperança no futuro. Agora,
É preciso redobrar o foco em nossas aulas. É preciso dedicar todo o nosso tempo ao estudo. É preciso renovar nossas energias e nossa disposição. Há mais de uma semana, estamos em vigilância permanente, dia e noite, para conseguirmos fazer essa difícil travessia. Obrigado a você, querido gestor e gestora da PUC Goiás, pelo seu brilhante exercício de liderança a serviço da educação. Obrigado a você, professora, professor, por ter se disposto tão prontamente na capacitação para atuar nessa nova modalidade de ensino-aprendizagem. Obrigado a você, funcionário, funcionária, que mais uma vez abraçou com amor aquela que é a sua universidade. E obrigado a você, querido estudante. Sim, agora é sua vez. Estamos ansiosos para começar, para interagir com você, para capacitar você a enfrentar o seu próprio futuro, para nos somarmos aos seus sonhos e aos seus ideais. Contamos com a sua compreensão. Nesses primeiros dias, ainda precisamos todos ir nos adaptando, mas logo estaremos a pleno vapor. Isso em poucos dias. Então, queira bem aos seus professores. Seja você também aquele que apoia e incentiva. Ajude a criar um clima positivo e de colaboração. Vamos em frente. Boas aulas. E feliz continuidade ao seu semestre acadêmico. Um abraço. E durante este período, o PUC Acontece continua trazendo para você notícias atualizadas de toda a universidade. Oi, pessoal! A partir de amanhã, a PUC Goiás... Durante este período, o PUC Acontece continua trazendo para você notícias atualizadas. Olá, pessoal! Boa noite, tudo bem? Vamos começar a nossa live. Olha só, ixi, já saiu ali. Pessoal, vamos começar então a nossa conversinha, a nossa brincadeira hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre leasing e consórcio. A brincadeira da nossa aula hoje é falar sobre leasing e consórcio. E aí eu quero saber se você já conseguiu entrar aí. E aí eu tenho algumas orientações para passar para você. Primeira coisa, nós estamos com esse link tanto no Moodle, quanto no Teams, quanto no YouTube. Então funciona mais ou menos assim. A gente tem uma plataforma chamada Moodle, plataforma de disponibilização de conteúdo. Nessa plataforma, porque a universidade inteira, então eu quero contar para você, eu acho que você sabe disso, né? Se você está aqui, você sabe que a plataforma, estamos em contingência, né? Estamos em quarentena. Se estamos em quarentena, a solução é trabalhar de modo remoto. Então, nós não estamos transformando o curso em EAD. Na verdade, o curso EAD é outra coisa. Nós estamos trabalhando apenas no modo remoto. Por quê? Porque não pode haver aglomerações. E, diante do compromisso da PUC com a qualidade da sua formação, nós estamos aqui fazendo esse material, trabalhando agora de modo remoto para poder proporcionar para você a mesma qualidade de ensino e às vezes até uma qualidade de ensino melhor. Por quê? Porque nós temos uma interação muito mais de perto. Então, nós estamos aqui, deixa eu só organizar aqui as minhas abas. Então, olha, a gente está no Teams aqui, entrou aqui no Teams, Matemática Financeira Avançada. Nós estamos com a aula rodando aqui no Teams, então se você entrar lá no Teams, você tem acesso à aula, entendeu? Você tem acesso pelo Moodle, então entrou no Moodle, vai estar lá o número da sua disciplina. Você entrou lá, Matemática Financeira, tem o comunicado do reitor e tem aqui a nossa primeira aula, leasing consórcio. Vou até colocar para a mesma...
a mesma visualização dos alunos, que aí você vai ficar até mais fácil você entender. Entrou, vai ter aqui Leasing Consórcio. Entrou Leasing Consórcio, está lá aula 1, Leasing Consórcio, e está aqui. Se você clicar aqui, ó, você vai ver a nossa aula rodando, tá? Então não tem dificuldade nenhuma. Você tem a possibilidade de assistir lá pelo Team, você tem a possibilidade de assistir ele aqui pelo Moodle e tem a possibilidade de assistir diretamente pelo YouTube. Então não tem jeito de você fugir de assistir a aula hoje. O pessoal que está assistindo é o seguinte: para o pessoal da aula de Matemática Financeira Avançada, ao final da aula eu vou passar para você uma atividade para a gente fazer lá naquela plataforma Socrative Student. Na aula passada presencial, na última aula que a gente teve presencial, a gente fez uma atividade nessa plataforma Socrative e hoje nós vamos fazer uma outra atividade nessa plataforma Socrative, exatamente para permitir que a gente possa, todo mundo possa entender. Pessoal, quem está aqui no chat do YouTube, dá um oi aí para eu saber. Eu tô com 20 pessoas assistindo, não sei se o pessoal está assistindo. Deixa eu tirar aqui, eu tô ouvindo 3 vezes a mesma coisa que eu tô falando. Tô ouvindo 3 vezes diferente. Então você tem a possibilidade de entrar aqui pelo Team, né? Microsoft Team vai abrir para você aqui a nossa aula. Você tem a possibilidade de vir pelo Moodle, assistir aqui, fazer sua pergunta aqui abaixo, só clicar aqui em responder. Aqui responder, tem responder aqui no cantinho, talvez eu esteja na frente, mas tem um responder aqui embaixo. Ou você pode assistir pelo YouTube mesmo. Beleza? Ó, o Alisson tá aí. Tá tranquilo o áudio, Alisson? Tá conseguindo ouvir? Essa é a minha dúvida. O Guilherme tá aí, então vamos começar? Pessoal, vamos começar nossa aula. Eu quero falar com vocês hoje sobre Leasing Consórcio. Quero avisar para vocês que temos convidados aqui também. Então não estão só os alunos da turma de Matemática Financeira Avançada, nós temos também o pessoal que faz curso comigo online. Eu fiz o convite para eles poderem estar participando aqui conosco. Então, tem mais gente do que os alunos da Matemática Financeira assistindo aqui a nossa aula. Beleza, o Moodle está muito lento, beleza. Então fica aqui no YouTube. O que eu preciso que vocês façam? Eu preciso que vocês entrem lá no Moodle, tenta assistir por lá, se não der, vem aqui para o YouTube. Mas no final você vai ter que entrar lá no Moodle de novo. Por quê? Porque ele que registra a sua participação. Então você vai ter que entrar lá de novo. E no finalzinho eu vou passar o link para vocês participarem da atividade no Socrative. Tá bom? Vamos falar de leasing consórcio hoje. Já que vocês estão ouvindo bem, vamos começar a nossa brincadeira. Por quê? Por quê? Vocês acharam que estavam livres de mim. Ai, Edilson, um coronavírus desse e você não deixa a gente quieto? Não, vocês vão ver a minha cara por muito tempo ainda. Então, vamos começar a nossa brincadeira. Brincadeira de hoje, leasing consórcio, qual que é a nossa agenda? Então, primeiro essa introdução, né? Eu falando para vocês sobre o funcionamento. E quem chegou atrasado, pessoal, você faz o seguinte: coloca para aumentar a velocidade da aula. Então não tem muita conversa não, tá? Coloca para aumentar a velocidade da aula para você conseguir acompanhar o restante. Primeira coisa, então essa introdução, né, contando para você que estamos nas 3 plataformas ao mesmo tempo, transmissão pelo YouTube. Por quê? Porque o Moodle, como está entrando na universidade inteira, está entrando no Moodle, a chance dele travar é realmente alta. Então a gente está tanto no Moodle, no Teams e aqui no YouTube. Derrubar o YouTube é um pouquinho mais difícil. Então eu acho que vai dar pra gente ir. Olha só, Roberto Duarte está aqui também. Pois é, pessoal, vamos começar. Vou começar. Então a agenda é primeiro entender uma introdução, leasing, consórcio, depois a gente vai fazer alguns exercícios no Excel e depois a gente faz os exercícios lá no Socrative. Quer dizer, vocês fazem os exercícios lá no Socrative. Primeira coisa que a gente tem que entender, o que é esse tal do leasing. Leasing nada mais é do que, vem do verbo to lease, que nada mais é do que o processo de alugar. Tá aqui vender, não sei porque que tá vender. É alugar. O que aqui a gente acabou que deu uma alterada na regra do leasing. O leasing funciona um pouquinho diferente no mundo. O leasing funciona um pouquinho diferente do que funciona aqui no Brasil.
mas basicamente a gente vai pegar a mesma raiz da palavra, vem lá do inglês, processo de venda em português. Nada mais é o leasing, então. Se eu fosse falar assim, ó, Edilson, o que é leasing? Leasing nada mais é do que um processo de aluguel. Nesse processo de aluguel, você tem que entender que o objetivo da pessoa que está fazendo leasing, eu tenho duas pessoas aí, antes disso tudo. Eu tenho duas pessoas, uma chamada arrendadora e outra chamada arrendatária. E aí, da mesma forma que vai acontecer na hora que você verificar as partes nos contratos, é bem fácil. Você vai pensar o seguinte, olha, toda vez que tiver um tário lá, e aí pro pessoal que estuda direito administrativo tem que ficar decorando quem é cada parte, você vai olhar se tem um otário, o otário sempre recebe alguma coisa. Então, o arrendatário é o cara que recebe o objeto do contrato, que é o bem. Então, o leasing nada mais é do que um contrato, um negócio jurídico, celebrado entre uma pessoa jurídica, tem que ser uma pessoa jurídica, e uma pessoa física ou uma pessoa jurídica do outro lado. Nesse contrato, a arrendadora, que é a pessoa jurídica, o que ela faz? Ela vai lá e adquire um bem, o bem que a arrendatária quer. Então, diferentemente do que acontece num processo de aluguel normal, se você vai alugar uma casa, como funciona você vai alugar uma casa? Você chega lá, tem uma casa para alugar, e aí você decide se você quer alugar ou não aquela casa. No processo de arrendamento mercantil, é importante você saber que quem vai escolher o bem que vai ser arrendado é a arrendatária. No mundo real funciona mais ou menos assim. Você chega num determinado, numa concessionária, e você vê lá um carro lindo, maravilhoso que você quer comprar. Vamos supor aqui que deixa eu ver quem está aqui. Que o Pedro Leão, ele queira comprar um carro. Se o Pedro queira comprar um carro, o que ele faz? Ele vai lá na Saga e verifica o preço do carro, ele vai comprar um carro lá, o carro custa 70 mil reais. Aí o vendedor, ele olha o carro e fala, não, eu quero esse mesmo, gostei muito do carro e tal, e o vendedor vai virar para ele e vai falar o seguinte, olha, você prefere pagar IOF ou você não quer pagar IOF? Aí o Pedro, que não é bobo nem nada, o que ele vai falar? Uai, eu prefiro não pagar IOF. E aí, o preferir não pagar IOF, o cara vai fazer um contrato de leasing para ele. Por quê? Porque o contrato de leasing, por se tratar de um aluguel, não paga IOF, já que não é uma operação financeira. Então, no mundo real, funciona assim. Você chega lá na concessionária, o vendedor vai perguntar para você, o que você prefere? Você prefere pagar IOF ou não pagar IOF? Aí você vai falar, quem quer pagar imposto, você vai falar, não, ao invés de eu prefiro não pagar IOF. E ao invés dele fazer um financiamento, ele vai fazer um leasing para você. E assim, corre o risco de... a maior parte das pessoas não sabe que nem observa esses detalhes no contrato dela. Então, por muitas vezes, a gente pega pessoas que acreditam piamente que o contrato dela é um contrato de financiamento, sendo que, na verdade, é um contrato de leasing. Num contrato de leasing, o que a gente tem? Um aluguel. Trata-se de um contrato de arrendamento, no qual o objetivo é que a pessoa obtenha a utilidade da coisa. Ela não quer ser proprietária da coisa, ela só quer ter a utilidade da coisa. E aí, depois de um tempo, ela vai ficar pagando um aluguel, né, no período que ela estiver utilizando esse bem, e depois de um tempo, ela pode exercer ou não a opção de compra. O que seria essa tal de opção de compra? Ela vai decidir, eu fiz um contrato de aluguel, o Pedro chegou lá e resolveu pegar alugado um determinado bem no leasing. Simplesmente, ele vai escolher o bem que ele quer. Por quê? Porque ele é o arrendatário. Eu, que sou o arrendador, vou simplesmente pagar aquele bem e vou alugar para ele. Todos os meses, ele vai me pagar o aluguel daquele negócio. E, ao final do contrato, ele pode decidir se vai comprar ou não aquele determinado bem por um determinado valor. Então, tem essa característica. Sempre ele se parece com um contrato de aluguel, ele não é exatamente um contrato de aluguel, porque num contrato de aluguel você pega a coisa no estado em que ela está. E no contrato de leasing, quem está alugando é que escolhe a coisa que ele quer, exatamente a coisa que ele quer fazer o aluguel dessa coisa. Então, como característica, eu tenho uso e gozo de coisas por quem não é proprietário ou possuidor. E para isso, a pessoa vai estar pagando uma determinada retribuição, que é chamada de contraprestação. Para o leasing, o chamado é contraprestação. No Brasil, o arrendamento mercantil ou leasing, ele está regulado pela Lei 6.099 de 1974. Então,
em 74 se cria essa lei, tem uma modificação em 83, tem outra modificação em 2008, mas continua o texto base sendo da Lei 6.099, de 12 de setembro de 1974. Em outros países, é importante eu tratar isso com vocês, é utilizado para tudo. O leasing pode ser feito leasing de qualquer coisa, mas no Brasil, por causa dessa legislação, em 74, tem alguns bens só que podem ser objeto de leasing, e tem algumas empresas que podem fazer leasing também. No passado, aconteceu muito aqui no Brasil, principalmente na época que a gente tinha hiperinflação no país, aconteceu muito de eu utilizar o leasing, as empresas utilizarem o leasing como uma forma de... ela dá um benefício para a sua diretoria. Deixa eu explicar mais ou menos como que era esse negócio aí. Eu tinha uma grande empresa e ao invés de a minha diretoria, os meus funcionários ali da staff, ao invés deles comprarem o bem ou comprarem o veículo em si, como eu tinha um processo de hiperinflação, era muito difícil para as pessoas conseguirem adquirir seus bens, o que a empresa fazia? Ao invés de você comprar, a empresa ia lá, comprava e fazia o leasing para você, se você fosse funcionário daquela empresa dela. Por que era interessante isso para a empresa? Porque, primeiro, permitia que a sua diretoria tivesse de carro, né? E a gente tem essa ideia no Brasil de que carro é algo importante, é algo que dá um certo status. E, além disso, a empresa ainda tinha o benefício fiscal de tributação. Então, era muito comum isso acontecer no país. Em 74, por quê? Porque não tinha uma lei, né? Não tinha um marco legal para definir o que podia ser feito leasing e o que não podia ser feito leasing. O que aconteceu em 74 vem exatamente para mudar essa regra aí. E aí vem lá no artigo 1º do parágrafo único da Lei 6.099, ela fala assim, ó, o denomina-se de arrendamento mercantil, né, esse leasing, o nome dele, o nome correto dele é arrendamento mercantil. É um negócio jurídico feito entre pessoas jurídicas, eu coloquei B2B, né, entre pessoas jurídicas ou entre uma pessoa jurídica e um consumidor. Lembrando que o consumidor vai estar na parte do arrendatário. E o objeto desse negócio jurídico aí é o arrendamento de bens, que vai ser adquirido pela arrendadora. A arrendadora tem que ser PJ, segundo as especificações da arrendatária e para uso próprio desta. Então, sempre que eu tiver um leasing, ele tem que seguir essas características. Tem que ser adquirido pela arrendadora, tem que ser segundo as especificações da arrendatária. Então, a arrendatária escolhe, foi aquele exemplo que eu dei no começo da aula, que você foi lá na concessionária, escolheu o veículo que você queria e a arrendadora adquire e te aluga. E você vai ficar pagando para ela uma conta-prestação aí ao longo do caminho. O que não será considerado leasing? Aí tem um artigo 2º, eu acho importante você ver isso daqui. Por quê? Porque era como funcionava antigamente. A lei de 74 ela veio exatamente para coibir aquele processo que eu contei para vocês que existia antigamente. Então, o que acontecia? Né? A empresa ia lá, adquiria, colocava a sua diretoria para usar o bem, aproveitava a depreciação daquele bem para reduzir o imposto de renda e ela simplesmente podia fazer isso com seus funcionários. Qualquer empresa podia fazer isso. Em 74 vem a lei, no seu parágrafo 1º do artigo 2º, ele fala o seguinte, ó, não será considerado leasing se for feito de uma empresa com a sua coligada ou com qualquer uma interdependente. E aí, o conceito de coligada e de interdependente, lá na contabilidade básica, vocês tiveram aula sobre isso. Então, não será leasing se esse leasing for feito com uma empresa que seja coligada ou que tenha, ou que seja controladora, para usar a palavra lá da contabilidade, ou que seja controladora ou que seja coligada, não pode haver leasing entre essas empresas. Ah, e se acontecer? Se acontecer antes da legislação de 74, se havia, vai continuar. A partir daquele momento, não pode mais existir leasing entre as coligadas, entre as controladas e as interdependentes. E o objeto principal da empresa tem que ser leasing, ou, no mínimo, ela tem que ter um departamento especializado só em leasing. Então, isso aqui é para você saber que, se antigamente qualquer empresa podia fazer, as empresas utilizavam isso muito como forma de reduzir o valor que ia pagar no imposto de renda, agora não é mais permitido, desde a lei de 1974, 12 de setembro de 74. Pontos importantes, você tem que ficar atento, porque isso vai fazer toda a diferença na hora de a gente fazer o cálculo do leasing. Primeiro, artigo 3º, fala que tem que ter uma escrituração especial, e mais para o pessoal de contabilidade, tá? Tem que ter uma escrituração especial, empresa de leasing tem que ter uma escrituração feita de um modo diferente do que é feito as demais sociedades.
O registro de cada operação de leasing tem que ser feito de modo individualizado, de modo a permitir a qualquer momento para o cliente que ele saiba exatamente o que ele está devendo, o que ele já pagou e o que falta para ele pagar, quando ele pode exercer essa opção de compra ou quando ele não vai exercer a opção de compra. O contrato tem que ter o prazo do leasing, o prazo do arrendamento, é básico, né? Se eu estou fazendo um contrato de aluguel de um bem móvel, é óbvio que eu preciso que tenha um prazo. Qual que é o prazo desse contrato? Tem que ter o valor da contraprestação. Eu falei para você que o aluguel, a gente dá esse nome de contraprestação ao aluguel que está sendo pago pelo uso desse determinado bem. Tem que ter descrito no contrato a opção de compra. E aí eu tenho visto contratos aí que simplesmente ignoram essa questão da opção de compra. Então tem que ter sim a opção de compra e tem que ter um preço para a opção de compra. Aí nesse preço para a opção de compra, não importa o preço que vai ser não. Na verdade a legislação trazia assim, ó, que o Ministério da Economia iria definir qual que seria esse preço e aí nunca aconteceu. Então a gente não tem esse limitador para o ponto de compra. Importante, por que a gente estuda isso aqui em matemática financeira avançada? Porque todas as operações de arrendamento mercantil são subordinadas ao controle do Banco Central do Brasil, segundo orientações do Conselho Monetário Nacional, aplicando a lei. Vocês sabem que essa 4595, eu já falei para vocês, essa 4595 é a que define quem são os integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Então, as empresas que operam leasing, vocês já viram isso lá em mercado financeiro, mas eu estou trazendo isso de novo, as empresas que operam leasing, elas têm que ser instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Por quê? Porque o Banco Central é o cara que vai fazer a fiscalização dessas empresas. Empresas de arrendamento mercantil, o Banco Central é quem vai fazer a fiscalização dessas empresas. Por que é bom fazer isso? Por que as empresas querem fazer a operação de leasing? Porque tem duas coisas aí, dois pontos muito importantes. Primeiro, para quem está arrendando, ou seja, o arrendatário. O arrendatário ele vai poder pegar o valor da contraprestação, então, no valor da contraprestação dele, ele vai poder abater esse valor como despesa. Se eu faço numa operação de o registro contábil, né? Aí de novo, pessoal da contabilidade. O registro contábil. Eu fiz lá um determinado financiamento. Eu tenho que registrar separadamente o que é juros e o que é amortização. A amortização, ela vai lá para o lado do ativo, né? Para fazer frente ao imobilizado que está ali. E a despesa vai ficar lá na DRE. Morrer lá na DRE, por ela mesma. Essa despesa que entra na DRE é o valor, apenas o valor dos juros. Aqui, para o cara que faz o leasing, o valor da contraprestação entra como um redutor do tal do LAIR. Vocês devem lembrar do LAIR, lá da aula de contabilidade. Lucro antes do imposto de renda. Então, entra dentro do LAIR para reduzir o LAIR, consequentemente, reduz a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, por que é bom para quem está arrendando, ou seja, para quem está fazendo arrendamento, para quem é um arrendatário? Porque ele vai pegar o valor da contraprestação, vai lançar como custo ou como despesa operacional. Essa despesa operacional reduz o lucro antes do imposto de renda, consequentemente, a pessoa vai estar pagando menos imposto de renda do que ela pagaria normalmente. E a segunda característica, lá no artigo 12 da lei, fala que para quem está arrendando, ou seja, para a arrendadora, ela vai poder pegar a depreciação. Que depreciação, você sabe que nada mais é do que redução do preço. E se você observar o termo da lei, está aí no artigo 12, você vai ver o seguinte, olha, ele fala, cota de depreciação do preço. Tá certo que depreciação já é redução do preço. Não é desvalorização, que é redução do valor. É depreciação mesmo, redução do preço. Então, o que acontece? A empresa que está arrendando, a arrendadora, ela vai poder pegar aquela cota da depreciação, vai lançar como despesa. Se ela lançou como despesa, o que aconteceu? Reduziu a base de cálculo para o imposto de renda. Você tem que lembrar que o imposto de renda das instituições financeiras é 34%. Então, é CSLL, né? 34%. Não, é o imposto de renda mesmo, 34%. Então, você tem que ver que é diferente. Para a empresa que está fazendo o arrendamento, é interessantíssimo, interessantíssimo a pessoa ter essa possibilidade de tirar a depreciação lá tirar a depreciação da base de cálculo do imposto de renda. Então,
A lei do leasing, ela veio dando esse benefício para os dois. Você que está arrendando, o arrendatário, você vai pegar o valor da contraprestação, vai poder abater do valor do imposto de renda, e você que é o arrendador vai poder pegar a depreciação e abater do valor do imposto de renda. Então, enquanto o arrendatário reduz o valor da contraprestação, a arrendadora ou o arrendador, ele vai reduzir a depreciação daquele bem, segundo calculado de acordo com a vida útil do bem. E aí, eu só trouxe o artigo 12, se você olhar nos parágrafos do artigo 12, ele vai falar lá que o Ministério da Economia vai soltar a tabela de vida útil de cada bem, e enquanto essa tabela não for publicada, fica valendo a tabela definida pelo imposto de renda, né? A tabela do imposto de renda da Receita Federal. É 74, faz pouco tempo que essa legislação foi aprovada, então não deu tempo ainda de fazer essa tabela de vida útil dos bens. Então, o que a gente usa? Tabela do imposto de renda, tá? Então, aqui, o arrendador, ele vai abater a depreciação do bem de acordo com a tabela do imposto de renda. Vamos para a parte prática aqui, ó. Primeiro, não pode antecipar a prestação. Por que não pode antecipar a prestação? Básico, se trata de aluguel. Se eu estou fazendo um aluguel, não tem sentido eu antecipar o aluguel. E principalmente, se eu antecipar o aluguel, isso não quer dizer que ele vai ficar menor. Por quê? Porque quando eu pago uma dívida antes da data, eu vou ter o abatimento dos juros. Mas aqui no leasing não tem juros. Consequentemente, não tem abatimento de juros. Não paga IOF. Por que não paga IOF? Porque não é uma operação financeira. É uma operação de aluguel. Aluguel de bem imóvel. Eles se comparam a uma operação de aluguel. Não é exatamente o aluguel puro, né? Mas eles se comparam a uma operação de aluguel. Então, não tem IOF. Não tem pagar IOF porque não é uma operação. Não é uma operação financeira. Incide ISS. E em Goiânia, a taxa do ISS é de 5% sobre o valor do leasing. Então, incide ISS. Para o pessoal que não é da disciplina, mas que está assistindo a aula, sabe que esse é um ponto importante que a gente bate na hora que você está fazendo o laudo sobre leasing. Então, tem cobrança de ISS. E essa cobrança do ISS, ela tem que ser comprovada, tá? Então, é um ponto importante para bater na hora que você estiver analisando o contrato de leasing. Como eu falei antes, não tem cobrança de juros. E não tem cobrança de juros não é porque a instituição arrendadora é boazinha, não. A arrendadora já está recebendo a depreciação do bem. Então, ela não quer ganhar juros. Não se iluda desse jeito. É porque existe um outro cara aqui. Ela vai te cobrar, não tem como ela te cobrar juros, porque é uma operação de aluguel. Mas ela pode ter algum ganho com essa operação. O nome não vai ser juros, mas ela tem algum ganho. Por quê? Porque esse é um bem alugado. Um bem alugado. Olha só um exemplo para você. E aí esse exemplo eu preciso que vocês façam, tá? Você que está aí assistindo a aula, eu preciso que você faça esse exemplo. Admita um veículo que o valor à vista é R$ 22.963 e o valor à vista é R$ 22.963. Se for a prazo, você vai ter que dar uma entrada de R$ 8.500 e o saldo vai ser quitado em 12 prestações mensais de R$ 573,57. A pergunta é qual que é a taxa de juros dessa operação. E aí eu preciso que você faça o cálculo aí, para você mostrar que você está afiado para fazer esse cálculo aqui online, tá? Então faz aí, eu estou esperando você fazer. Admita um veículo no valor de 22.963 e se for a prazo, se for à vista, né, 22.963. Se for a prazo, tem que ter uma entrada de 8.500 e o restante vai ser pago em 12 prestações mensais de R$ 1.573,57. Faça aí, responda aqui no chat aqui do YouTube mesmo. Estou aguardando vocês responderem aí. O Vitor Gabriel, ele fez uma pergunta aqui. Onde que registra a presença? Você chegou atrasado, Vitor. Volta no vídeo aí que tem a resposta, tá bom? E quais as questões deverão ser respondidas? As questões deverão ser respondidas ao final da aula. Então, até o final da aula, você vai receber também o modo de fazer essas questões para valer a sua presença, tá? E aí, pessoal, estou aguardando aí. Olha o exemplo, admito um veículo no valor à vista de R$ 22.963 e se for pago a prazo, R$ 8.500, mais 12 prestações de R$ 1.573,57.
Manda aí a resposta. Enquanto eu vou olhar aqui no Moodle se houve alguma pergunta aqui no fórum, né? A atividade está no fórum. Ainda não tem nenhuma pergunta aqui no fórum. E aí, pessoal? Estou esperando. A gente tem alguns alunos na turma que são muito bons na HP. E eu já tinha. A gente está numa aula de matemática financeira. Eu tenho certeza que você pegou todos os seus instrumentos de trabalho. E a HP 12C é um dos instrumentos de trabalho, né? Então, vou esperar aqui o pessoal mandar, tá? Vou esperar. É um processo de aula, como qualquer outro. A gente só está utilizando a mediação, aí usando a mediação pelo Moodle, mas não faz muita diferença, não. Estou aguardando o pessoal mandando. Impressionante como as pessoas têm tempo de entrar aqui no YouTube, aqui no WhatsApp. Eu estou olhando no grupo do WhatsApp da sala, tá? Tem um grupo do WhatsApp da sala. O pessoal está aqui na sala e esquece de responder, tá? O vídeo no YouTube está indisponível, brincou, né? Derrubou o YouTube. Então quer dizer que agora o pessoal conseguiu derrubar o YouTube. Aí é forte, né? Pessoal, cadê a resposta? Não vi ainda. A pessoa já mandou? Já mandou a resposta? Cadê? O pessoal não mandou a resposta ainda não. Não tem ninguém aí online? Não tem ninguém online que consiga fazer essa conta? Vou voltar aqui para a turma e ver se tem alguém online aí para conseguir responder essa pergunta. Um veículo, um valor de 22.963. Se for à vista, se for a prazo, tem uma entrada de 8.500. O saldo vai ser pago em 12 prestações de 1.573,57. Tô aqui, uai. Zé Elias veio para aula sem HP. Ei, mas tem que ser maconha mesmo, viu? Cadê? Pega lá seu HP e faz a conta, homem. Eu ia elogiar algumas pessoas aqui online, mas eu acho que não foi não, mãe. Cadê o pessoal aqui na sala de aula? Antes de eu terminar de falar do exercício, a pessoa já apresentou o resultado e agora aqui não está tendo. Vocês estão ouvindo aí minha filha também querendo participar da live. Assim, até minha filha quer participar da live e o pessoal não está mandando as perguntas aqui. É impressionante. Então vamos lá. Cadê? Conseguiu fazer? Ninguém conseguiu fazer? Gente, nós estamos com 27 pessoas na sala e ninguém conseguiu fazer essa atividade. Aí eu preocupei. Vamos lá. Deixa eu ver se talvez houve algum problema aqui na transmissão, né? Deixa eu ver aqui. Transmissão. Tá ok. Alisson. Ô, Alisson. Eu achei que você não ia responder, não. O Alisson é o seguinte, gente. Antes de eu terminar de falar a questão na sala, o Alisson já fez. E aí, tem duas pessoas que são desse jeito. Tá o exercício na tela, doutora. Duas pessoas que são desse jeito na aula. Na verdade, são três, né? Tem a Geda, né? Tem a Ana Flávia e tem o Alisson. E tem o Enter. Aí agora o pessoal não tá negociando. 1.6? Amanda, não sei, ué, eu não fiz essa conta. Você acha que eu consigo fazer essas contas difíceis? Deixei. 1.6? Exercício está aí na tela. Apareceu o exercício na tela? Apareceu. Acho que apareceu. Tá aí. E aí, pessoal? Michele Furtado, doutora Michele, tá por aqui também. Estou raciocinando aqui. Pessoal, tô aguardando, tá? Eu, na verdade, acho que eu até emburrei. Vou fazer a conta aqui. Vou fazer a conta. Quem tiver com HP, segue o passo a passo que eu vou falando. Se eu lembrar de tudo,
eu vou falar. Vamos lá, primeira coisa, eu sei que o valor do veículo é R$ 22.963, então a primeira coisa que eu vou digitar no HP, 22.963, CHS, na verdade não, né? Vamos de novo, começar de novo, limpa as memórias, 22.963, eu sei que eu tenho que pagar 8.500, então 8.500 menos CHS PV. São 12N e eu tenho 1.573,57 PMT. Peço a taxa deu um pouquinho acima do que a Ana Flávia mandou pra gente aí. Vou fazer de novo. Eu não tô olhando o chat agora porque eu tô fazendo aqui na HP, tá? No celular. Então, ó, 22.963, Enter, 8.500 menos CHS PV, 12N, 1.573,57 PMT. Peço a taxa. Quanto que deu aí? Olha só que maravilha. Quanto que deu aí? Deixa eu tentar voltar pro chat aqui. Abri 4,36% ao mês. 4,36% ao mês. Pergunta é, taxa de juros? Se eu falei para vocês que no leasing não tem taxa de juros, o que eu vou chamar esse cara aí? Qual que é o nome desse cara aí? Não tem taxa de juros. Por quê? Porque é um aluguel. E eu não posso falar que tem taxa de juros de forma nenhuma. Por quê? Porque a lei do leasing não prevê juros. Então, o que é isso aí? Se não é juros, eu estou falando que esse número que nós conseguimos achar, 4,36%, todo mundo achou junto, 4,36% ao mês, o que ele é, já que ele não é juros. Vocês acharam que ia ser simples, né? Já que ele não é juros, o que ele é? Silêncio total. Agora é a hora que a gente não ouve nem a respiração das pessoas. E enquanto vocês vão pensando sobre o que é esse cara, eu vou passar para o próximo tópico. Por quê? Porque a gente tem um prazo a cumprir. Segundo tópico da aula, nós vamos falar sobre consórcio. Enquanto eu estou falando sobre consórcio, você vai pensar aí, Edilson, esse cara aí que a gente calculou, você acabou de me falar que não é taxa de juros. Por quê? Porque é um aluguel. Um aluguel não tem taxa de juros, exceto juros de mora e multa de mora, né? Que aí não é por ser um contrato, é pela mora. O nome já tá, juros de mora, porque houve mora. Multa de mora, porque houve mora. Então, não tem juros no contrato de leasing. Eu quero que vocês pensem aí sobre o que é esse cara aqui. Então, vamos falar sobre consórcio. Consórcio, diferentemente de leasing, é uma modalidade de compra. Modalidade de compra, tá? Consórcio, enquanto no leasing, você ia lá, escolhia o bem e falava para o cara, arrenda para mim, aluga esse negócio para mim, o cara ia lá, comprava esse negócio, entregava para você, você ia ficar pagando para ele contraprestações, ou seja, aluguéis, pequenos pedaços do aluguel daquele bem, você iria ficar pagando as contraprestações durante um determinado período de tempo, depois você tinha a opção de comprar ou não. Aqui no consórcio não. Aqui é uma modalidade de compra, baseada na união de pessoas com a finalidade de formar poupança para aquisição de bens móveis, imóveis ou serviços. Então, o consórcio ele pode ser utilizado para bens móveis, imóveis ou para serviços. E o segredo dele é que há uma união ou uma reunião de pessoas. É assim, junto um montão de gente. Vamos supor que todo mundo que está aqui na live agora, nós fôssemos reunir todo mundo e todo mundo fosse juntar um pouquinho de dinheiro de cada um e a gente fosse montar um consórcio. É isso que é o consórcio. É uma reunião de pessoas e essas pessoas, elas se comprometem a cada período, né? Pode ser mês, pode ser semana, pode ser, não tem muita regra sobre isso, mas a cada período as pessoas se comprometem a pagar para que alguém possa receber, entendeu? Esse é o segredo da história do consórcio. Você junta um monte de gente, cada uma das pessoas vai estar contribuindo de modo individual para poder formar um fundo e esse fundo vai servir para que as pessoas comprem bens móveis, imóveis ou serviços, tá? Onde que está a legislação? No Brasil, o consórcio ele é regulado
pela Lei 11.795 de 2008. Por que a gente começa do marco legal da coisa? Sempre do marco legal da coisa. Porque você precisa saber da onde que veio aquele negócio. Da onde que veio aquilo, está lá na Lei 11.795 de 2008. E nessa lei, ela traz algumas características importantes. E primeira coisa que ela faz lá no artigo 1º. Artigo 1º está lá, assim, ó. Você jogar no Google essa lei, 11.795 de 2008, está lá. Dispõe sobre o sistema de consórcio. É o marco fundante do sistema de consórcio. E tudo que for de consórcio, ele vai seguir essa regra definida na Lei 11.795 de 2008. E o que seria essa legislação? O objetivo dela é um instrumento, formar o consórcio, né, que ele é um instrumento de progresso social, que se destina a propiciar o acesso ao consumo de bens e serviços constituídos por administradores de consórcio e grupos de consórcios e será regulado na forma dessa lei. Então, o objeto do consórcio, o segredo do consórcio é permitir que as pessoas, e principalmente as pessoas mais pobres, elas tenham acesso a bens de consumo. Como? Elas vão junta todo mundo, compra coisa para um, no outro mês compra coisa para outro, no outro mês compra coisa para outro, e ali eles simplesmente vão poder se ajudar. É essa a ideia do consórcio. É o que está lá no artigo 1º da Lei 11.795 de 2008. O sistema de consórcio é um instrumento de progresso social que se destina a propiciar o acesso ao consumo de bens e serviços constituído por administradores de consórcio e grupos de consórcio, que será regulado na forma dessa lei. Então, o objetivo dele é exatamente permitir que as pessoas entendam que, ora, se eu quero comprar um determinado bem e eu for buscar dinheiro no sistema financeiro, eu vou pagar juros. Qual que é o jeito de não pagar juros? Juntar mais um monte de gente que também tem o mesmo objetivo que eu, e todas essas pessoas, todo mundo vai juntar e a gente vai comprar o bem para um, mês que vem a gente compra para o outro, no outro mês a gente compra para o outro e por aí vai. O artigo 2º, o que fala? Olha, o que é um sistema de consórcio? É uma reunião de pessoas naturais e jurídicas, então pode ser empresa e pode ser pessoa natural, com prazo de duração, então consórcio, na hora que você vai adquirir, ele tem que ter prazo de duração, tem que ter o número de cotas previamente determinadas, vai ter que ser promovida por uma administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar seus integrantes, olha só, a finalidade dessa reunião de pessoas, propiciar seus integrantes de forma isonômica, ou seja, todo mundo tem o mesmo tamanhozinho dentro do consórcio, a aquisição de bens e serviços por meio do autofinanciamento. É uma ideia genial, tem tudo para funcionar, tinha de tudo para funcionar. Por quê? Porque junta todo mundo que está com o mesmo objetivo, faz um fundo de consórcio, desse fundo de consórcio as pessoas vão fazer o autofinanciamento. O problema é que o segredo da matemática financeira é exatamente esse, o valor do dinheiro no tempo. A única coisa que a gente estuda na matemática financeira o tempo todo, você aprendeu lá na matemática financeira básica, você está aqui na matemática financeira avançada para entender isso, é o valor do dinheiro no tempo. Mesmo R$1 não vale R$1 em nenhuma outra data que não seja aquela data foco. Se eu pedir isso para você, eu sempre começo com esse exemplo, falo ele 1 milhão de vezes e é o exemplo que melhor ilustra essa situação do valor do dinheiro no tempo. Se eu te pedisse R$1.000 emprestado e falasse assim, ó, daqui a um ano eu vou te pagar esses mesmos R$1.000, eu tenho certeza que você teria alguma dificuldade de me emprestar os R$1.000. Por quê? Porque você tem que observar algumas coisas. Primeiro, você vai ter que observar, mas será que ele vai me pagar? É o risco da operação. Será que... quanto que eu poderia ganhar se eu não emprestasse para ele? É o custo de oportunidade. Qual que é a inflação nesse período? Quanto que os preços vão aumentar nesse período de um ano? Eu tenho que ganhar no mínimo para compor a inflação. Tem que ganhar no mínimo o custo de oportunidade que eu iria ganhar de qualquer jeito. Se eu tivesse esse dinheiro lá na poupança, eu já ia ganhar um tanto. Então, eu tenho que ganhar pelo menos isso. Tenho que ganhar pelo menos isso mais a inflação. E tem um risco dele me pagar, então eu tenho que ganhar um prêmio por risco. Além disso, eu tenho que ganhar alguma coisa com essa operação. Não tem sentido eu fazer uma operação se eu não vou ganhar nada. Então, eu tenho que ganhar alguma coisa com essa operação. E eu tenho alguns gastos para fazer esse empréstimo. Então, são 5 caras que determinam a taxa de juros de uma operação qualquer operação, qualquer operação financeira. Se você vai fazer um empréstimo para uma determinada pessoa, o que você vai ponderar são essas variáveis. A inflação, se a inflação estiver alta, a taxa de juros vai estar alta. O custo de oportunidade, o que você já poderia ganhar se você não emprestasse para aquela pessoa. O risco daquela pessoa não te pagar, então você tem que ter um prêmio pelo risco. O custo de oportunidade, o ganho, né? O ganho que você quer ter, e as despesas que você quer ter. São as 5 coisas que vão determinar
se você vai emprestar para a pessoa ou não e qual a taxa de juros você vai cobrar dessa pessoa. Por quê? Porque R$1.000 hoje não significa R$1.000 em nenhuma outra data. Só a matemática financeira, ela tem o poder de pegar esse valor hoje, levar para daqui a um ano, para descobrir quanto que vai ser esses R$1.000 daqui a um ano, pegar esse valor hoje, levar lá para há 2 anos atrás, para eu descobrir quanto que seria esses R$1.000 há 2 anos, para eu pegar esses R$1.000 aqui, levar para daqui a uma semana, levar para daqui a 10 anos. Então, a matemática financeira é um meio que a gente usa para pegar esse dinheiro e levar ele ao longo do tempo. A única regra da matemática financeira, jamais, nunca, never, some valores em datas diferentes. E o que eu vejo? Um monte de gente somando valores em datas diferentes. Então, o problema que existe aqui na ideia do consórcio é o problema básico da matemática financeira. Se eu estou abrindo mão de um dinheiro agora, vamos supor que nós juntemos 12 pessoas só. Nós temos aqui com 28 pessoas na live, vamos supor que nós juntemos 12 pessoas só e essas 12 pessoas resolvam fazer um consórcio. Então, significa que a primeira pessoa, ela vai receber o dinheiro hoje e a última pessoa vai receber daqui a 12 meses. Se isso vai acontecer, a pessoa que vai receber daqui a 12 meses, ela não pode receber o mesmo tanto que a pessoa que está recebendo hoje vai receber. Por quê? Porque ela está ficando, tem um risco desse grupo sumir no meio do caminho, tem o risco de alguém sumir com esse dinheiro, tem o risco do mercado virar, ela poderia estar investindo isso em outro local, tem o risco da inflação, então tem um risco da inflação aumentar, então essa pessoa tem que ganhar mais do que a pessoa. Quem está pegando dinheiro hoje tem que ganhar menos do que a pessoa que vai receber daqui a um ano, porque pela brincadeira que os economistas chamam de preferência pela liquidez, é melhor ter um dinheiro agora do que ter a mesma quantidade daqui a um ano, é melhor um pássaro na mão do que 2 voando. É a brincadeira que a sua avó já contava para você. O problema do sistema de consórcio é esse, porque, em tese, se você pensar que o objetivo dele é progresso social, e se você pensar que é por meio de autofinanciamento para aquisição de bens e serviços, ele deveria ser um sistema que funciona perfeitamente, mas exatamente porque eu sei que tem um cara que recebe hoje e um cara que recebe depois de um tempo, eu tenho que receber alguma coisa desse consórcio por eu estar deixando de consumir esse produto agora. Então, vamos entender mais algumas coisas do sistema de consórcio. Vamos lá, artigo 3º. O grupo é autônomo. Você tem que lembrar que todo grupo é autônomo. Não existe conversa entre os diferentes grupos de consórcio. Então, a gente fez um consórcio aqui da sala de matemática financeira e eu vou participar de um outro grupo da sala de matemática. Desculpa, a gente fez um grupo aqui da sala de matemática financeira avançada e no próximo horário, às 8h30, eu vou dar uma aula de matemática financeira. Então, eu faço também um grupo de consórcio com o pessoal da matemática financeira. O valor, o consórcio, esse grupo aqui não tem nada a ver com o grupo da matemática financeira. Por quê? Porque são coisas totalmente diferentes, são coisas totalmente separadas. Então, você tem que ficar atento a isso também. São coisas diferentes, coisas separadas. Cada grupo é autônomo. O artigo 4º, ele fala o seguinte, olha, o consorciado, ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, ele assume a obrigação pela liquidez daquele consórcio. Então, na hora que você entrou num determinado consórcio, você assumiu a obrigação de manter os pagamentos em dia para poder proporcionar que as pessoas que estejam naquele grupo com você, elas possam adquirir os bens e serviços que elas estão ali. Juntou todo mundo para comprar bens e serviços. Aí, de repente, no meio do caminho, você desiste? Não, você simplesmente atrapalha o grupo todo. Então, você assume uma obrigação de manter aqueles pagamentos e você assume a obrigação de manter a viabilidade do consórcio. Fica atento a isso. O artigo 5º fala que a pessoa jurídica que for administradora de consórcio, ela tem que ser limitada ao SA, são as únicas formas que são aceitas, é regulada pelo Banco Central, é autorizada pelo Banco Central, é fiscalizada pelo Banco Central, o Banco Central pode cassar o registro a qualquer momento, o Banco Central pode exigir a documentação a qualquer momento, então fica atento a isso, o artigo 6º e 7º fala isso. O artigo 12, ele fala que pode ser consórcio, bem imóvel, imóvel ou serviço. Então pode fazer consórcio de bem imóvel, imóvel ou serviço. O que tem acontecido muito? Pessoal, nós estamos vivendo aí na era da beleza, né? Para falar um nome bonito. Nós estamos vivendo na era da beleza. E aí tem muita gente que está usando consórcio, cara. A maior parte dos bancos hoje em dia tem consórcio para colocar silicone. Então, é um serviço que está sendo financiado pelo consórcio. Na verdade, não é o silicone em si, né? É a cirurgia para colocar o silicone. Então pode ser para bem imóvel, para bem imóvel. Ah, eu quero comprar uma casa via consórcio. Pode? Pode. Eu quero comprar um carro via consórcio. Pode. Uma moto? Pode. O liquidificador? Pode. Tudo você pode fazer via consórcio. Como que você faz para ser contemplado? Você pode ser contemplado por sorteio ou por lance, está lá no artigo 22. E o valor que sobrar, ou seja, você pagou em atraso, você paga multa de mora, juros de mora. Isso vai para o fundo comum.
vamos supor que alguém, o rendimento financeiro, né? O dinheiro ficou lá, gerou um determinado rendimento financeiro. Por quê? Porque não é todo mês que conseguiu usar todo o dinheiro do fundo. Aquele rendimento financeiro vai para o fundo comum também. E esse fundo comum ele vai servir para pagar as pessoas que tiverem desistido só no final. Então, num consórcio, você fez o consórcio, você só pode receber no final. Ah, mas eu quero receber antes. Estava lá no contrato e está na legislação. O dinheiro vai para o fundo comum e você vai receber ao final do consórcio. Na hora que todas as outras pessoas tiverem recebido, você vai receber a sua parte proporcional. Com correção de juros e mora? Não, ainda vai ter alguns descontos ainda. Por quê? Porque é permitido esses descontos também. Vamos para a parte prática aqui, para matar essa brincadeira. Primeiro, pode antecipar a prestação? Pode, claro que pode. Por quê? Não tem juro, você está... Olha, pensa pela lógica. Eu juntei um monte de gente para comprar um determinado bem. Juntou um monte de gente para comprar um determinado bem. É óbvio que eu posso antecipar as prestações. Ah, então vai reduzir o valor? Bicho, não. Por quê? Se você faz uma antecipação, você não está pagando menos juros. Por quê? Porque no consórcio não tem juros. Simplesmente você está antecipando um pagamento. Antecipando esse pagamento, você tem duas formas de escolher. Ou você diminui o prazo, ou você diminui o valor da prestação. Mas não vai fazer muita diferença. Por quê? Porque você não está pagando as prestações. Você está amortizando direto no saldo devedor. Você pode dar lance? Pode sim, claro. Por quê? Não tem duas formas de você ser contemplado? Lá no artigo 22, por sorteio por lance? Então você pode dar lance sim. Você pode dar um determinado lance. Se você estiver precisando do bem com antecipação, você pode sim dar lance. Tem incidência? Não incide imposto de renda. Por quê? Porque o artigo 43 do CTN fala que imposto de renda vai incidir sobre o produto do trabalho, ou o produto do capital, ou da combinação entre ambos. E o inciso 2º, ele vai falar que é sobre qualquer outra forma que tenha a ver com isso. Qualquer outra disponibilidade financeira que tenha a ver com isso. Aqui no consórcio, não. Aqui é um dinheiro seu que você está deixando de usar nesse momento. Alguém está administrando esse dinheiro para depois, em um determinado momento, você poder pegar essa grana e usar também. Tem incidência do ISS? Sim. Qual que é o item? Está lá no item 15.01 do anexo da lei 116. Então, paga ISS sim. O ISS paga sobre o valor todo do consórcio? Não, paga o ISS só sobre o valor da taxa de administração. Então, do valor que você vai pagar, uma parte é para o consórcio em si, outra parte é para a taxa de administração. Da taxa de administração tem que sim pagar o ISS sobre o valor da taxa de administração. Não tem cobrança de juros, por quê? Porque está todo mundo juntando como instrumento de progresso social para promover o autofinanciamento. Então não tem incidência de juros, consequentemente não tem redução no valor dos juros e tem uma cobrança da taxa de administração. Taxa de administração normalmente fixa. Na hora que você vai comprar o consórcio, o cara vai falar, não, a taxa de administração desse consórcio é 20%. A taxa de administração do consórcio é 15%. Por aí, então, você sabe que vai ser o valor do bem mais aquela taxa de administração, é a parcela que você vai pagar todos os meses. Vamos pensar o seguinte, olha, como que seria um veículo que o valor dele é R$48 mil, com a taxa de administração de 17%, e ele vai ser pago em, 48 mil, taxa de 17%, vai ser pago em 60 meses, as parcelas são R$936. Edilson, como que eu chego nessa parcela de R$936? Como que é? Cara, é muito simples. Eu falei para você que você não paga juros no consórcio. Não tem juro no consórcio. A legislação de consórcio não traz juro. Ela traz a taxa de administração. E a taxa de administração é única para todo o período. Então, se você pegou um consórcio lá de 240 meses, a taxa de administração dela era 10%, quer dizer, é 10% para 240 meses. Ah, eu peguei um consórcio que é 12 meses só e a taxa dele era 15%. Beleza? 12% sobre o valor do bem. É sempre assim. Então, para você descobrir essa prestação aí de R$936, é muito simples. O que você vai fazer? Você vai pegar o R$48 mil, dividir por 60, vai achar um determinado cara. Esse cara você vai adicionar 17%. Na HP12C, você faria assim, ó, 48 mil, enter. Desculpa. Vamos de novo. Na HP12C, você faria da seguinte forma. Para você fazer o cálculo dessa operação de um veículo aqui, de um consórcio, como que funcionaria? Você entraria na HP12C, você colocaria 48 mil, enter. 17, clica na tecla %, clica na tecla mais. 60, clica na tecla divide. Você vai achar o valor
de R$ 936 reais. É o valor da parcela. Confere aí para mim se é isso daí mesmo, tá? Se a taxa se o valor da prestação é 936. Então o processo não tem dificuldade nenhuma para você calcular consórcio. R$ 48 mil mais 17%, então 48 mil, enter, 17, clica na tecla por cento, clica na tecla mais, clica 60, divide, você vai achar 936. A pergunta é o seguinte, olha, e se eu quiser saber quanto que eu estou tendo de custo efetivo nessa brincadeira? Para eu fazer isso, eu vou fazer a operação básica da matemática financeira, né? Vou fazer na HP12C, igual, tá aí os passos, né? Primeiro você limpa os registros, depois você coloca para ser postecipada, e aí a gente vai colocar 48 mil CHSPV, vai aparecer no visor 48 mil. Você vai apertar 60, tecla N, vai aparecer 60 no visor. 936 PMT, vai aparecer 936. Você aperta a tecla I, vai aparecer 0,5298 ao mês. E isso não é juro. Não é juro. Por quê? Porque não está remunerando o fator de produção capital. Juro é a remuneração do fator de produção capital. Então, se alguém te perguntar o que é juro, você responde na bucha. Juro nada mais é do que a remuneração do fator de produção capital. Edilson, como que calcula a taxa de juros? Taxa de juros é a relação entre juros e capital. Então, só você pegar o valor dos juros e dividir pelo capital. Simples assim, mata a brincadeira. Juros é a remuneração do fator de produção capital e taxa de juros é simplesmente juros dividido por capital. Beleza? Repete PV o quê? Repete PV, deixa eu ver, Fran. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Michele achou 4,36, Júlio César achou. Francisco, boa noite. Tirar umas dúvidas. Ô, Francisco, no meio da aula agora, não posso. José Elias. José Elias, repete o quê, José Elias? Eu não entendi. Ana Menezes achou. Ana Menezes achou os 936 ou 0,5298? Zé Elias também falou que tá certinho aqui. O Alisson falou que tá certinho aqui também. Não sei se está certo o que? Os 936 ou a taxa de 0,52. Gente, me ajuda, não mata de vergonha não. Então, fala aí, qual dos dois está certo? Gente, legal, mas no Excel é mais legal. É muito legal, mas no Excel é muito mais legal. Já foi, professor, certinho? Ah, tá, obrigado, Zé Elias. Os dois. Ah, tá, beleza. Eu não tô tão ruim então da coisa, né? Então vamos brincar no Excel, porque legal, mas no Excel é muito mais legal. Não é isso aqui. Abri o documento errado do Excel. É impressionante como eu tenho capacidade de fazer essas coisas. Se brincar... Cadê? Leasing consórcio, tá aqui. Leasing consórcio. Vamos pra brincadeira nossa. Primeiro vamos falar sobre leasing, né? Gente, vocês descobriram? Vocês descobriram o que era aquele cara? Vocês já que não era juro? Quem que é? Gente, se eu estou num arrendamento mercantil, eu estou fazendo um aluguel. Se eu estou fazendo... Deixa eu ver se vocês estão me vendo aí. Se eu estou num arrendamento mercantil, eu estou fazendo um aluguel. Se eu estou no aluguel, não tem taxa de juros. Em aluguel não tem taxa de juros. O que existe no aluguel é taxa interna de retorno. Edilson, o que é taxa interna de retorno? Para o pessoal que está na aula de Matemática Financeira Avançada, é o próximo tópico da nossa aula. Possivelmente segunda-feira, nós vamos ter uma aula sobre análise de investimentos e lá nós vamos aprender a fazer TIR, PPL, Payback, que é essa famigerada taxa interna de retorno. Então, a gente tem essa aula de leasing consórcio exatamente para você poder chegar na taxa interna de retorno. Então, não é gente, não é juros, é taxa interna de retorno. Por quê? Porque não é uma operação de remuneração de capital. O juro é só a remuneração do fator de produção de capital. Não foge, não viaja. Edilson, pareceu, não é. Então não viaja na maionese. Juro, é a remuneração do fator de produção capital. E aqui a gente tem uma taxa interna de retorno porque a gente tem uma operação de aluguel. Vamos fazer 2 cenários aqui rapidinho para a gente poder terminar nossa aula feliz, contente, satisfeito e eu colocar a atividade para o pessoal fazer. Vamos lá. Primeiro, informações importantes, né? Aqui no leasing. Então, no leasing. Contra-prestação é o valor pago a título de aluguel. Além do valor de aluguel, você vai pagar um negócio chamado VRG, Valor Residual Garantido. O que é esse valor residual garantido? O nome é esse, Valor Residual Garantido, VRG. O valor residual garantido é exatamente o que você está pagando antecipadamente do bem.
Então, existem, se você pegar diferentes tipos de contratos, você vai encontrar o seguinte, existem contratos que eles vão trazer assim, ó, o VRG antecipado, e aí na hora que falar em VRG antecipado, você sabe que a tal da entrada é igualzinha a entrada, igualzinha a entrada. Ah, Edilson, é VRG antecipado. Não, é entrada. Então, a gente vai encontrar esse cara aí, chamado VRG antecipado, e todos os meses, além da contraprestação, a pessoa vai pagar uma parcelinha de VRG também. Então, o valor da prestação que a pessoa vai pagar mensalmente é a contraprestação mais o VRG. Tá aqui, ó. PMT é VRG, valor residual garantido, mais a contraprestação. O VRG é um pedacinho. Assim como lá no sistema de financiamento, a gente paga uma parte, né? Dentro da prestação tem dois caras, juros e amortização. Aqui, dentro da prestação, no sistema de leasing, eu tenho o VRG e a contraprestação. O que você tem que lembrar? VRG, valor residual garantido. É um valor que eu estou pagando do bem. É como se fosse, mas não é a amortização. E a contraprestação é o que você está pagando por usar o bem. É como se fosse os juros, mas não é. E aí, a taxa dessa brincadeira aí, se não tem juros, também não tem taxa de juros, porque taxa de juros nada mais é do que a relação entre juros e capital. Se não tem juros, o que eu chamo esse cara? Ele chama de taxa interna de retorno, a tal da TIR aqui. Vamos pensar um bem aqui, vamos trabalhar com números redondos, só para facilitar os nossos cálculos aqui. Vamos trabalhar da seguinte forma. Olha, eu tenho um valor do bem de 100 mil reais. 100 mil reais. Deixa eu reduzir aqui, senão eu vou ficar na frente do negócio. 100 mil reais. Um valor do bem de 100. Aqui está 10. 100 mil reais. Número de períodos, 140. Não, aqui é um leasing, né? Então 60 leasing. O valor do VRG, vamos colocar rapidinho aqui o valor do VRG, só para eu ter uma estimativa. Então, o valor do VRG mensal, a pessoa vai pagar isso daqui, e o valor da contraprestação vai ser um determinado aluguel. Deixa eu, só para eu ter uma base aqui. Não, vamos colocar aqui, ó. Então, o valor do bem, 100 mil reais. O valor do VRG, que é a parte do bem que o cara vai ficar pagando todos os meses. Isso dali, vamos colocar aqui que a contraprestação seja de R$1.000. Então, o cara pegou um bem que valia 100 mil reais, pode ser uma máquina, pode ser um carro, pode ser qualquer coisa. Um bem no leasing, bem imóvel, né? Bem imóvel, leasing, bem imóvel, aluguel de bem imóvel. Então, eu tenho uma VRG de 1.083. Edilson, de onde você tirou esse 1.083? Aqui é um fator. Normalmente você vai encontrar esse dado aí no contrato. Então não me preocupe muito com ele não. 1.083,33, a contraprestação de R$1.000. Então o valor que essa pessoa vai pagar de parcela mensal vai ser R$2.083,33. Edilson, qual que é a taxa interna de retorno? A fórmula de fazer a taxa interna de retorno nesse caso aqui. Na aula que vem a gente vai ver que não é exatamente assim. Mas agora nós vamos usar a fórmula igual taxa. Abre parênteses, número de períodos são 60, ponto e vírgula. PGTO, eu vou, pagamentos, né, prestação, 2.083,33. O valor presente é o tal dos 100 mil reais lá. Opa, não precisa pôr menos aqui não, só 100 mil reais. E aí eu fecho parênteses. A taxa interna de retorno para essa operação deu exatamente 0,76. 0,76. Vai fazer exemplo maluco, dá isso daqui. Então, o valor do bem, 100 mil reais, o cara estivesse pagando uma parcela de 2.083 por mês, e fossem 60 parcelas, né? E ele estivesse fazendo um leasing, 1.083 de VRG mais R$1.000 de contraprestação, o total da PMT seria 2.083, a taxa interna de retorno, que é a mesma taxa de juros, é 0,76%, mas eu não chamo de taxa interna de retorno, não chamo de taxa de juros, não chamo de taxa de juros. Por quê? Porque não tem remuneração do fator de produção capital. Então, simples assim. Para ser taxa de juros, remuneração do fator de produção capital, fora disso, não é taxa de juros. Não vem misturar alhos com bugalhos. Beleza? Então, vamos para o segundo cenário. Segundo cenário é com entrada. Vou pegar o mesmo exemplo. A única diferença que vai acontecer aqui é que eu vou ter um VRG à vista. Vou colocar aqui um bem de 100 mil reais também.
E eu vou colocar um VRG à vista de... A pessoa vai ter que ter pago uma entrada de 10%, né? Não, 15 mil reais. 15 mil reais. Então, a minha PMT é um mais o outro. Ficou desformatado aqui. Mas tá ok. Então, o cara vai pagar 2.266. O valor do bem era 100 mil reais. Ele está pagando aqui. Isso aqui é hipotético, tá? Ele está pagando aqui um VRG antecipado de 15 mil reais. Ele vai pagar um VRG mensal de 1.083. Vai ter uma prestação aí, uma contraprestação de... Ali eu tinha colocado 1.000 reais. Os mesmos 1.000 reais. Ele vai pagar um valor de 2.000... Vai, ficou a mesma coisa? Não. Vou colocar aqui, ó, que o VRG dele... Só para eu ter uma base aqui. Isso aqui é só para eu ter uma base aqui. Colocar aqui no contrato, apareceu lá que o VRG dele é R$ 1.250. Então ele vai pagar uma prestação VRG de 1.250, uma contraprestação de R$ 1.000, PMT de 2.250. Como que eu calcularia isso? A taxa interna de retorno, igual taxa, abre parênteses, número de período 60, PGTO menos esse cara aqui, e o valor presente é quem? Os 100 mil reais menos a entrada, menos os 15 mil reais. Fecha parênteses. Olha, já aumentou legal a taxa. A taxa aqui, 1,66 ao mês. Então, é assim que você faz para achar taxa em contrato de leasing. Normalmente vai vir para você o valor do VRG no contrato e o valor da contraprestação no contrato. Para você achar a PMT, somos dois, o número de período vai estar lá. Se tiver algum VRG à vista, você tem que lembrar que é como se fosse entrada. Tá? Isso aqui é só para te dar noções gerais sobre como funciona o processo. E no consórcio? Vamos fazer no consórcio. A gente ainda tem um tempo aqui ainda, porque daqui a pouco eu entro com uma turma de matemática financeira, tá? Onde a gente vai aprender a conhecer a HP. Então, vamos dar uma agilizada aqui. Vamos supor que eu estou fazendo um consórcio aqui de um bem que custa 288 mil reais, 746,82. Um imóvel foi financiado nesse valor aí, 288 mil reais. Eu vou fazer esse consórcio em um prazo máximo, até 300 meses. Vou fazer em 240 meses. E a taxa de administração de 18%. Olha só, como que ficaria a minha PMT? Simplesmente o valor do bem vezes a taxa de administração, na verdade, vezes 1 mais a taxa de administração, né? Dividido esses caras todos aqui pelo prazo. Então, não tem segredo nenhum. Por quê? Porque no consórcio, a gente já está na parte de consórcio já. No consórcio, o cara está juntando mais um monte de gente para comprar um determinado bem. Então, ele não paga juros, ele paga só taxa de administração. Então, se o valor do bem é 288 mil, NPE 240 meses, taxa de administração 18% ao período, sempre vai ser ao período, tá? A PMT desse cara seria 1.419,67. E como que eu descubro qual que é a taxa de juros que ele está pagando? Ele não está pagando taxa de juros, porque isso aqui é consórcio. Falei para você que não existe taxa de juros em consórcio. Ah, não, Edilson, mas eu quero saber qual que é o custo efetivo dessa operação. Ah, tá, custo efetivo existe. Então eu vou colocar igual taxa, número de períodos, o PMT, que é o PGTO aqui, e o valor presente, aquele cara lá. Opa, igual taxa, abre parênteses, número de períodos, ponto e vírgula, PGTO, que é a prestação, e o valor presente, que é aquele cara lá em cima. Então, eu vou estar pagando uma taxa aqui, olha só, quando o período é longo, olha só a taxa de juros que ficou ao mês, 0,14% ao mês. Ah, Edilson, taxa de juros? Não. Isso é custo efetivo. Custo efetivo do consórcio. Custo efetivo, porque a gente está na parte de consórcio, tem que ser do consórcio, né? Então, isso aqui é custo efetivo. Edilson, vamos fazer um com lance? Beleza, vamos fazer um com lance lá no mês 20. Então, o cara, o que ele resolveu fazer? Fazer uma operação com lance lá no mês 20. Deixa eu ver as perguntas aqui,
Tia Parcela deu certinho, consegui entrar nesse bar. Ô, mal educado. Cheguei agora, antes tarde do que nunca. Parabéns. Faltando 5 minutos. Parabéns. Volta aí no começo do vídeo, você vai ver. Amanda, qual foi a fórmula da TIR? Leasing centrada. TIR, nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com uma taxa com a parcela fixa, eu posso usar a fórmula igual taxa, tá? Igual taxa, olha aqui em cima. Igual taxa, abre parênteses, o primeiro cara é o número de períodos, né? É o N, o segundo é o PMT e o terceiro é o PV. Lembrando que o PV e o PMT, um dos dois tem que estar em negativo. Já no consórcio, para você achar a taxa é a mesma coisa, tá? Sempre vai ser a mesma coisa, fórmula igual taxa. Talvez o objetivo da aula hoje fosse mais para aprender a fórmula igual taxa do que outra coisa. Qual foi a fórmula do TIR? Beleza. Essa próxima aula dá para assistir também, professor? Ô, Michele, eu vou mandar também lá no Telegram essa outra aula. Só que essa outra aula é conhecendo a HP12C, tá? Ela vai começar às 8h30, com o pessoal da turma de 8h30. Matemática financeira básica, conhecendo a HP. Vamos torar pau hoje. Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que eu caí. Vocês conseguiram derrubar o YouTube? Jamais conseguiram derrubar o YouTube. Vamos trabalhar com outro exemplo aqui. Vou colocar aqui, ó, um bem no valor de 185, 238, 79. Isso são valores aleatórios, só para você ver que você tem que pegar esse dado no contrato. E aí vamos supor que esse contrato aqui foi feito em 120 meses. A taxa de administração dele era 20%. E acontece muito desse jeito. Como que seria a PMT dele? Para fazer a PMT, olha lá, o valor, vou fazer assim, ó, igual, abre 2 parênteses, o valor do bem, vezes, abre outro parênteses, 1 mais a taxa de administração, fecha 2 parênteses, mais, isso aqui tudo dividido pelo prazo. Isso, olha lá, 1.852,39, e como que seria a taxa, igual taxa, gente, eu não vou fazer o lance não por causa do horário. Igual taxa, número de períodos, ponto e vírgula, PGTO, ponto e vírgula, o valor presente e a taxa de juros aqui. Nesse caso aqui também deu 0, alguma coisa. 0,3114. 0,3114 ao mês. Edilson, isso é taxa de juros? Não, isso é taxa interna de retorno ou custo efetivo. Isso é custo efetivo. Tá bom? Custo efetivo da operação. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Pessoal, obrigado. Pessoal, os alunos. Então, vamos lá. Galera dos alunos. Vamos brincar aqui, ó. Você, aluno de matemática financeira, o que você vai fazer? Você tem que voltar lá no Moodle para registrar sua presença. Então, registro de presença é só pelo Moodle. Entra lá no Moodle. Na hora que você entrou com seu login e senha, vai fazer. Edilson, não consegui. Teve a aula inteira para entrar, porque eu avisei isso no começo da aula. Segunda coisa, onde você vai fazer a atividade? Atividade valendo 1 ponto, cada atividade valendo 0,25, é no Socrative Student. O que você vai fazer? Digitar aí no Google Socrative Student da mesma forma que a gente fez na aula passada. Socrative Student. E aí, entrou no Socrative Student, o que eu faço? Qual que é o próximo passo? O próximo passo, você apenas vai digitar o seguinte, Aguiais, né? O nome da sala. Coloca aqui, nome da sala, Aguiais. Depois que você colocou o nome da sala, Aguiais, você vai colocar o seu nome. Seu nome. Aí, cada um tem um nome, né? Seu nome. Colocou seu nome, vão aparecer 4 questões. Responde as 4 questões, valendo 1 ponto. Gente, obrigado. Um abração. Vou abrir agora, colocar aqui no Socrative. Olha só, teve uns caras que já responderam aqui. Vou colocar aqui no Socrative pra gente ver o pessoal entrando. Socrative Student, tá aí todo mundo. Pessoal, obrigado. Vou encerrar a live. Se tiver mais dúvida, manda pra mim lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Espero vocês na segunda-feira, 18h45. Nós vamos falar sobre análise de investimentos. É lá que a gente vai aprender o primeiro cara da análise de investimento, que é o tal de valor presente líquido. O que é esse tal de VPL? Aula que vem a gente se vê. Um abraço. A gente se vê. Tchau!
Oi, pessoal! A partir de amanhã, a PUC Goiás inicia as aulas virtuais. É o novo momento da universidade que está fazendo um grande esforço para dar ao acadêmico a qualidade de ensino que sempre marcou a trajetória da PUC. Este novo momento exige engajamento e participação do aluno. E o reitor Volmir Amado tem uma mensagem para toda a comunidade universitária. Sejamos bem-vindos ao ambiente virtual de aprendizagem. Mantemos essa comunicação à distância porque nesse momento tão desafiante para as nossas vidas, queremos estar muito próximos uns dos outros. Ainda não temos uma previsão bem... Vamos aparecer na live com o papai? Ai, vamos entrar. Olha só, gatinha na live. Olha só, olha lá você. Olha lá você. Olha aqui. Olha lá você. Cadê? Olha lá você. Olha lá você. Quem está acompanhando aí ainda são os desafios do home office. Desafios do home office. Olha lá você, gatinha. Olha lá você. Olha lá, olha lá, olha pra câmera. Olha pra câmera. Ih, dá moral pra câmera. Dá moral pra câmera. É isso aí mesmo. Dá moral pra câmera. Vocês viram a menina mais gata do planeta. Oi, pessoal! A partir de amanhã, a PUC Goiás inicia as aulas virtuais. É o novo momento da universidade que está fazendo um grande esforço para dar ao acadêmico a qualidade de ensino que sempre marcou a trajetória da PUC. Este novo momento exige engajamento e participação do aluno. E o reitor Volmir Amado tem uma mensagem para toda a comunidade universitária. Sejamos bem-vindos ao ambiente virtual de aprendizagem. Mantemos essa comunicação à distância porque nesse momento tão desafiante para as nossas vidas, queremos estar muito próximos uns dos outros. Ainda não temos uma previsão bem precisa sobre quanto tempo vai demorar tudo isso que estamos vivendo. Então, todos estamos nos empenhando para assegurar o semestre acadêmico e para garantir a qualidade no ensino-aprendizagem. Aos poucos, estamos criando e implementando as salas de aula virtuais. Tudo isso está sendo feito de forma gradativa e responsável. Sim, nós podemos demonstrar que nos queremos bem e que cuidamos da vida. Podemos ser compreensivos e termos paciência uns com os outros. Podemos manter a nossa coerência, a honestidade, o compromisso. Podemos nos empenhar ainda mais para enfrentar os obstáculos e as dificuldades que forem surgindo. Podemos ser generosos e solidários. Podemos confiar na capacidade de nos reinventarmos. Podemos ter esperança no futuro. Agora, é preciso redobrar o foco em nossas aulas. É preciso dedicar todo o nosso tempo ao estudo. É preciso renovar nossas energias e nossa disposição. Há mais de uma semana, estamos em vigilância permanente, dia e noite, para conseguirmos fazer essa difícil travessia. Obrigado a você, querido gestor e gestora da PUC Goiás, pelo seu brilhante exercício de liderança a serviço da educação. Obrigado a você, professora, professor, por ter se disposto tão prontamente na capacitação para atuar nessa nova modalidade de ensino-aprendizagem. Obrigado a você, funcionário, funcionária, que mais uma vez abraçou com amor aquela que é a sua universidade. E obrigado a você, querido estudante. Sim, agora é sua vez. Estamos ansiosos para começar, para interagir com você, para capacitar você a enfrentar o seu próprio futuro, para nos somarmos aos seus sonhos e aos seus ideais.
Contamos com a sua compreensão. Nesses primeiros dias, ainda precisamos todos ir nos adaptando, mas logo estaremos a pleno vapor. Isso em poucos dias. Então, queira bem aos seus professores. Seja você também aquele que apoia e incentiva. Ajude a criar um clima positivo e de colaboração. Vamos em frente. Boas aulas. E feliz continuidade ao seu semestre acadêmico. Um abraço. E durante este período, o PUC Acontece continua trazendo para você notícias atualizadas de toda a universidade. Oi, pessoal! A partir de amanhã, a PUC Goiás inicia as aulas virtuais. É o novo momento da universidade que está fazendo um grande esforço para dar ao acadêmico a qualidade de ensino que sempre marcou a trajetória da PUC. Este novo momento exige engajamento e participação do aluno. E o reitor Volmir Amado tem uma mensagem para toda a comunidade universitária. Sejamos bem-vindos ao ambiente virtual de aprendizagem. Mantemos essa comunicação à distância porque nesse momento tão desafiante para as nossas vidas, queremos estar muito próximos uns dos outros. Ainda não temos uma previsão bem precisa sobre quanto tempo vai demorar tudo isso que estamos vivendo. Então, todos estamos nos empenhando para assegurar o semestre acadêmico e para garantir a qualidade no ensino-aprendizagem. Aos poucos, estamos criando e implementando as salas de aula virtuais. Tudo isso está sendo feito de forma gradativa e responsável. Sim, nós podemos.